A receita de hoje é de salgadinho. Um salgadinho que fica com a massa perfeita, bem sequinho. Vocês podem fazer tranquilamente para vender, que vai ser sucesso garantido. Além dele render muito, ele fica com uma qualidade excelente. Quem experimentar vai virar cliente, mas você pode também fazer para agradar a família e os amigos. Fique até o final que eu vou ensinar 4 variedades desse salgado com a mesma massa. Vamos à receita. Massa de salgado sem lactose. Vai precisar de 4 copos e meio de 300 ml de água, 1 colher de sopa de sal, 1 colher de sopa de margarina sem lactose e 1 colher de banha. Mas também pode, se não tiver banha, pode ser 2 colheres de sopa de margarina. E 2 dedos, mais ou menos, de óleo. E colocar um pacotinho de caldo quinó ou sazon, daquele verde ou vermelho. Coloca no fogo, deixa ferver. Quando levantar a fervura, é só jogar mais ou menos 800 gramas de farinha de trigo de uma vez. Vai mexer, vai parecer que vai empelotar, mas é assim mesmo. Abaixa o fogo, vai mexendo vagarosamente para não espirrar para fora. Se você ver que foi pouca farinha, você adiciona mais um pouquinho. Mas geralmente esse tanto aí dá, depende da marca da farinha. Coloquei 800 gramas, vou ter que colocar mais um pouquinho aqui. Vamos colocar umas 850 gramas de farinha. Deixa eu ver se tá o tanto certo de farinha. Quando você encostar assim, ó, ela não gruda, ó. É só ir mexendo até ela uma bola. Só mesmo para cozinhar a farinha. Tá vendo? Parece que ela tá mole, mas não tá. Se você encostar a mão de levinho assim, você vê que ela tá sequinha. Aí vai mexer, vai mexer. Aí, já tá transformando numa bola. Significa que a farinha já cozinhou. Tá vendo? É na hora que ela desgruda totalmente do fundo da panela. Aí, ó, vira uma bola que você joga para um lado, joga para o outro, tá pronto. Aí é só você jogar na bancada e sovar. Gente, agora essa massa precisa ser sovada. Então, se você for sovar ela com a mão, tem que esperar amornar um pouquinho para você conseguir sovar e não queimar. Mas, como eu gosto de sovar ela quente, eu uso o rolo, porque aí dá para sovar ela ainda quente e fica boa. Agora, se não quiser sovar assim, do jeito que eu tô sovando ela quente com o rolo, não tem problema, é só deixar ela amornar um pouquinho e usar as mãos de sovar, que também dá certo. Só que eu inicio com o rolo porque ela tá quente e depois eu termino com a mão, quando já tá um pouquinho mais fria, mais morna, né? Que não vai ficar fria. Tem que sovar ela até ela ficar uma massa bem lisinha. E se for fazer coxinha, tem que usar ela quentinha, não pode deixar esfriar não. Agora, para risole enroladinha, ela tem que ser de morna para fria. Senão fica difícil de modelar. Tá vendo? A massa fica sequinha, ó. De um tempinho sovando,
o resultado fica esse. Quando a massa estiver lisinha assim, aí pode parar de sovar. Se for sovar com a mão é assim. O ponto da massa é esse. Continuando, com a massa ainda quente, para fazer coxinha é bom ainda estar quente. Não pode deixar esfriar. Você vai pegar um pedaço de massa, vai pegar um tanto que vai fazer a bolinha, dependendo do tamanho que você quiser. E vai rechear, o recheio de sua preferência. Aqui eu tô usando recheio de frango. Esse recheio aqui é feito normalmente, igual qualquer recheio. O segredo dele, para ele ficar molhadinho, é deixar ele com um pouquinho de água e, na hora que terminar de fazer, finalizar com um pouquinho de farinha de trigo, para a água ficar sequinha e não furar a coxinha. Porque se não fizer assim, o recheio fica seco, fica muito seco. Então, dessa maneira, o recheio fica bem molhadinho. E não fura a coxinha, porque quando coloca a farinha de trigo, ele fica cremoso. Para uma coxinha desse tamanho, mais ou menos um tanto de massa assim. Faz uma bolinha. Pega com o dedão e faz um furo no meio. Você vai ver que as paredes da coxinha ficam quase do mesmo tamanho. Aí você vai pegar um tanto bom de recheio e colocar dentro da coxinha. E fechar, para ela ficar bem recheada. Você vai apertando aqui no meio da mão. E vai fazendo assim com a almofadinha da mão, você vai fazendo assim que ela vai fazendo um biquinho, ó. Olha como que a massa fica lisinha, bem sequinha. Aí com a mesma massa você pode fazer vários salgados. Bolinha de queijo, risole, é só mudar o recheio. Bolinha de queijo você vai fazer a mesma coisa que a coxinha, colocar o queijo quadradinho aqui no meio. E modelar. Risole, eu pego um pedacinho de massa, fazer um tubinho, um rolinho assim e vai abrir. Mais ou menos essa espessura aqui, um pouquinho mais fino. Assim, dessa espessura. E você vai pegar o recheio, vai colocar aqui, vai vir bem rente o recheio. E vem com um cortadorzinho, eu não tenho cortador, tô usando essa xícara aqui. Do tamanho que você quer o risole, vai cortar em cima. Vai ficar assim, bem cheinho. Aqui é a mesma coisa, você segura aqui com o dedo, coloca aqui. E onde está o recheio, você vai apertando. Você vem com o cortador, coloca reto. Essa xícara é ruim de cortar, o bom é o cortador mesmo. Uma tampinha de mamadeira. Pra fazer o enroladinho, é só fazer um rolinho com a massa e abrir igual o risole, só que vai abrir um pouquinho mais fino que o risole. Vou mostrar a espessura. Ó, mais ou menos assim. Aí você corta a pontinha. Pega um tamanho mais ou menos assim, de queijo presunto. Tem que ser em temperatura ambiente o queijo, senão fica duro, rasga a massa. Dá uma viradinha, passa a faca aqui, deita pra baixo onde cortou, faz assim com os dedos, ajeita aqui, corta de um lado, corta do outro, já tá pronto, tá? Para empanar aquela quantidade de salgadinho, eu tô usando aqui uma clara e um ovo inteiro. Aí eu vou colocar um pouco de água, pode ser da torneira mesmo, e vou bater com o fouet. Até ficar num ponto que fica um pouco mais ralo, porque aí fica mais fácil de empanar. Aí é só bater bem. O ponto dele é esse aqui, ó. Você pega, você sente o ovo ainda, mas ele não tá aquele negócio gosmento, ele tá uma água mais ralinha. Eu devo ter colocado em uns 2 dedos de água. Pra empanar, é só passar aqui dentro dessa água esse ovo, jogar pra farinha de rosca. Aí com a outra mão, você vai pegar e passar a farinha de rosca e tirar.
fritar o salgadinho tem que ser num óleo bem quente, mas não tão quente que queima rápido. Olha o resultado que fica depois de frito. Fica bem sequinho. Olha, bem sequinho, bem bonito. Esse foi o resultado, espero que tenham gostado, que Deus abençoe sua casa e sua família. Até o próximo vídeo.